Olá a todos e todas. Eu vou mostrar agora para vocês algumas, etapas que foram necessárias para a confecção dessa peça que vocês acabaram de ver. Será eu ficarei pouco tempo, mas, assim, eu fiz uma edição bem, compacta do vídeo, para ele poder ficar mais dinâmico, porque fica muito grande, demora bastante tempo, ia demorar, então eu deixei ele mais curto. O que eu quero explicar para vocês é os benefícios de se apresentar um produto em 3D, né. Eh, Ele é mais dinâmico, apesar da tela ser em 2D, a apresentação em 3D, diferente de uma mídia, que ela só é em 2D, ela dá mais compreensão da peça, né, para o seu produto. Se você tiver um cosmético, se você tiver um carrinho, um brinquedo, uma joia, um relógio, enfim, qualquer produto que você tenha, né. Isso é verdade que mesmo os escritórios de arquitetura, eles optam por exibir os seus empreendimentos, a venda dos seus prédios, dos seus produtos, em outdoors, né, são bastante outdoors que eles colocam no ponto de venda, e a peça, aquela mostra, ela foi feita em 3D, né, por um escritório de arquitetura e tal. Mesmo os folders, se você vai colocar nos folders também, eles colocam tudo em 3D. Dificilmente você vai ver um empreendimento hoje em dia, exibindo o seu produto, a venda dos seus apartamentos, esse tipo de coisa, ou seja, um galpão, seja o que for, em 2D. Porque o 2D ele às vezes dificulta um pouco, eh, você se localizar, né, ele é muito chapado, ele não dá muita compreensão. A mesma coisa para produtos. Eu faço animação de produtos, né, então a animação de produtos com o qualquer coisa que eu estou fazendo aqui, você pode trocar o Wesley 3Dzão, o logotipo, você pode trocar desculpa, pelo seu produto, né. Então ele além de ficar mais entendível, mais compreensível, você tem economia, né, porque a mídia 3D ela é mais barata. Eh, Ela é mais barata no sentido que você vai confundir menos a sua audiência, é mais barato de que você for fazer milhares de folhetos ou panfleto para fazer uma panfletagem ou enfim, o 3D ele sai mais em conta, né. Então, por isso que é muito importante para você que tem um produto e deseja vender ele, apresentar ele na internet, nas mídias, na sua loja, no ponto de venda, que ele tenha uma boa apresentação e o designer seja muito bom. Então, eh, todas essas peças que eu estou colocando aqui no canal, todos esses vídeos, é para dar uma noção, é uma amostra do que pode ser feito com o seu designer, do como ele pode ser apresentado de forma bastante interessante. Então eu espero que você goste do processo. Nesse aqui eu tive a proposta de desenhar, ele começou com o Clube da Motoca, aí ele foi mudando ao longo, era a Gangue da Motoca, e ele foi mudando ao longo do projeto, mas, eu queria que ele tivesse uma característica, assim, de usado, de velho, amassado, coisa já passada, né, lata velha, então, eu fiz a simulação, teve os efeitos especiais ali, de fumaça, e amassei um pouco a malha, e joguei um material de ferro em cima, então, assim, eu acho que ele ficou bem interessante, eu cheguei num resultado que eu gostei bastante, eh, e eu tô mostrando um pouco também desse resultado, né, nesse processo aqui que você tá podendo acompanhar. Hã, o vídeo da segunda parte da nave espacial, que também pode ser um brinquedo, podia ser qualquer outra coisa, ele também, qualquer outro produto eu tô querendo dizer, né, ele também tá quase pronto já. Eu já fiz bastante dele, e então assim que ele já acho que, até o fim do mês, acho que até o fim do mês eu consigo terminar ele,
porque ele ficou um pouco longo, né, eu acho que ele vai chegar quase a 1 minuto, né. E ele ainda foi feito em 4K, então ele tá dando um pouquinho de trabalho, né, foram vários takes, várias tomadas, mas assim, se ele fosse um brinquedo, tipo um Hot Wheels, ele seria uma forma muito interessante, porque ele tá essa animação ela tá elaborada dentro de uma aventura, né, então assim, para uma criança, ver um brinquedo em movimento com essas características é muito mais interessante, né, então ele vai você faz parte da aventura da criança também.